Você com certeza já ouviu alguém dizer que pegou um dinheiro e investiu comprando um terreno. E depois pegou um pouco mais de dinheiro e investiu fazendo a sua casa própria. Mas uma casa é mesmo um investimento? É sobre esse assunto que eu quero falar aqui nesse vídeo. Se a casa que você mora hoje é mesmo um investimento ou se te enganaram por todo esse tempo. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Ademir, esse é o canal Mais Dinheiro. Se é a primeira vez que você me vê, já te convido a assistir aqui o canal, clicar no gostei, porque toda semana tem vídeo novo e a minha ideia é sempre trazer vídeos focados a te fazer ganhar dinheiro. Antes de você saber se a casa que você mora hoje é mesmo um investimento ou não, primeiro você precisa entender que a casa que você tem é uma parte do seu patrimônio. O patrimônio é construído por bens que você compra ao longo da sua vida com o seu dinheiro. Pode ser uma casa, pode ser um carro, uma moto, um terreno, uma chácara. Tudo que você compra com o seu dinheiro é uma parte do seu patrimônio. Não quer dizer que é um investimento. Existe uma pequena diferença que você vai entender aqui nesse vídeo. Mas vamos agora falar mais a respeito da casa. Muitos brasileiros têm a vontade de fazer ou comprar a sua casa própria. Já poucas pessoas têm condição disso. Agora, quando você resolve fazer uma casa, primeiro você começa comprando um terreno. Depois você vai se preocupar com a planta da casa e começar a construção. Só depois é que você vai começar a morar nela. Então existe um pequeno espaço de tempo até lá. E desde o início da compra do terreno até a construção dessa casa, existem alguns gastos que você vai ter para poder deixar essa casa de pé. Exemplo, quando você compra logo um terreno, todo ano você vai ter no mínimo o gasto com IPTU. Um outro gasto vai ser para deixar o terreno limpo, mas você pode fazer isso também. Então eu vou considerar somente o gasto do IPTU. Quando você parte para fazer a casa, aí você terá outros gastos, como a licença da construção para poder começar a construir essa casa. Você terá os gastos para poder levantar a casa com pedreiro, com servente, com materiais. Tudo isso para deixar ela em ponto de morar. Só depois é que você vai entrar na casa e começar a viver nela. Percebe que desde a compra do terreno até chegar o dia que você vai morar de vez nessa casa, houve vários gastos. Esse ponto aqui vai ser interessante para você entender se ela é mesmo um investimento ou não. E mesmo depois que você está dentro da casa, não quer dizer que os gastos acabaram. Aí sim é que você terá gastos. Exemplo, quando você mora em uma casa, você vai precisar gastar um dinheiro com a manutenção dessa casa. Manutenção da parte elétrica, as luzes da sua casa, manutenção com a parte hidráulica, canos d'água, manutenção com as paredes que precisa retocar a pintura. Tudo isso daqui também vai gerar gasto. Quando a casa é nova, você pode passar 2 ou 3 anos sem ter esses gastos, mas vai ter um momento que você vai precisar gastar sim com manutenções nessa casa. Eu gosto de comparar uma casa como um carro. Quando você compra um carro, você sabe que um carro vai gerar gastos com manutenção. E um carro tem várias partes que vai gerar manutenção. Parte elétrica, parte hidráulica, parte de lubrificação, parte de arrefecimento, motor, instalação. Tudo isso daqui vai gerar gastos. Uma casa é algo parecido. Até aqui tudo certo, beleza? Agora, para a gente saber se a casa é mesmo um investimento, a gente primeiro precisa saber o que define um investimento. Para que a gente saiba isso, eu vou consultar aqui esse belo livro, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito pelo Robert Kiyosaki, e ele faz uma definição simples sobre o que é um investimento. A definição desse autor é o seguinte: para ele, investimento é um ativo. Ativo é aquilo que te traz um retorno financeiro, ou seja, dinheiro para o seu bolso. E para ele, o que não é investimento é chamado de passivo. É aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Agora, vendo todos os pontos que a gente conversou sobre a casa, desde a compra do terreno até o dia que você vai morar nela, a casa te gera retorno financeiro, dinheiro para o seu bolso, ou te gera gastos? Tempo. Pois é, gera gastos. Então, de acordo com esse autor, uma casa não é um investimento, é um passivo. Tira dinheiro do seu bolso.
Ademir, isso que você está dizendo é uma puta loucura, porque eu conheço meu pai, meus avós, que eles compraram uma casa por 100 mil reais e hoje, depois de alguns anos, essa casa já está valendo mais de R$ 500 mil. Se não é investimento, como é que houve essa valorização toda? É uma pergunta interessante. Mas do mesmo jeito que as coisas mudam de preço conforme o tempo, isso também acontece com os imóveis. Existe um índice, que é o INCC, que a cada ano vai fazer com que os imóveis de alguns lugares sejam atualizados para valores maiores. Exemplo, se as coisas subiram 2%, se o INCC também subir 2%, então esse seu imóvel vai estar mais caro 2%. E assim acontece. A inflação também influencia muito no preço dos imóveis. Então, se a inflação do ano for um valor, então o imóvel pode ser ajustado de acordo com o valor da inflação. Mas entenda que essa valorização é apenas para acompanhar o que está acontecendo no mercado de imóveis, no mercado imobiliário. Não quer dizer que a casa se torne um investimento por conta disso. Ademir, nesse caso, uma casa nunca será um investimento? Eu fui enganado por todo esse tempo? Não, não é assim também que funciona. Existem algumas exceções e uma muito simples sobre a casa é o seguinte: se a casa que você tem é a casa que você mora, ela não está te gerando nenhum retorno financeiro. Pelo menos não que venha na minha mente agora. Essa é a casa que você mora nela. Agora, a partir do momento que você tem uma casa e aluga ela, desde que o lucro que ela gere, ou seja, o aluguel dela, seja maior do que os gastos, essa casa sim passa a ser um investimento, porque ela está te gerando retorno financeiro, ela está te gerando aluguel, entendeu? Quando a casa é para morar, ela não é um investimento. Quando ela é para alugar, aí sim se torna um investimento. É somente essa separação que é importante que você saiba. Deixa aqui nos comentários se você concorda com o que esse autor fala sobre a casa. E eu quero deixar bem claro aqui uma coisa também. Estou dizendo que você não deveria nunca ter uma casa própria para você morar? Não estou dizendo isso. Uma casa própria, minha gente, é algo muito importante. É a base, é o seu lugar de conforto, é o início de uma família. Toda família deveria crescer com uma casa própria, porque isso traz mais estabilidade para a família. Imagina só, se você tem uma família com uma mulher, ou um esposo e filhos. Você vai morar de aluguel ou vai morar em uma kitnet, que você pode ser despejado, vai ter que procurar um outro lugar, vai ter que se mudar, isso vai atrapalhar a escola das crianças, vai atrapalhar a distância da sua casa até o seu trabalho, isso vai comer mais tempo da sua vida. Então eu acredito que uma casa é muito importante para uma pessoa. Eu mesmo tenho essa, pretendo ter outra, claro, e recomendo que as pessoas tenham. Só entendam que casa, olhando pelo ponto de vista financeiro, não é um investimento, beleza? Agora deixa aqui nos comentários, você tem a sua casa própria ou você mora de aluguel? Aproveita e já clica no gostei aqui no vídeo. Também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana, aqui de segunda a quinta-feira, temos vídeos novos. Eu te espero no próximo e valeu!